Então, bom dia a todos. Meu nome é, como todos sabem, Eduardo Teixeira, sou professor de Sociologia da Escola Brocato. E hoje, dentro da nossa grade, nós vamos trabalhar o conceito de brasileiro. Por que eu gosto de trabalhar isso no terceiro ano de ensino médio? Porque ele dá uma base, quando nós formos falar do processo de elegibilidade, que é o próximo passo nosso, para a gente entender quem pode e quem não pode participar do processo eletivo brasileiro. Então, é muito importante nós, como brasileiros, saber aquilo que podemos e aquilo que não podemos fazer ou participar nas eleições. Nós temos uma eleição aí de municipais batendo na nossa porta, e é importante para nós, nessa fase de maturidade, nessa fase também de transição, de entrada para a vida pública, que a gente entenda quais são as condições de elegibilidade, o processo de elegibilidade, quando e como podemos concorrer. Beleza? Então, vamos lá. O artigo 12 da Constituição Brasileira de 1988, ele descreve: são brasileiros, natos, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que não estejam a serviço de seu país. Então, pessoal, aqui, esse critério aqui é muito simples de entender. Vamos pegar alguém que tenha vindo do Italy, que é estrangeira, que está morando aqui no Brasil. Se ela conhecer um rapaz aqui, ou até mesmo com um jovem lá do seu país, se eles tiverem um filho aqui no Brasil, pelo simples fato da criança ter nascido aqui no Brasil, ela vai ser considerada brasileira, tá? Desde que não esteja a serviço do país. Como que uma pessoa pode estar a serviço do país? Trabalhando por uma empresa? Não, pessoal. Ela tem que estar trabalhando em algum cargo público, né? Diplomata, embaixador, porque aí a sua casa, o seu território, onde ele está morando, se torna uma extensão do território brasileiro, entendeu? Então, ele é considerado como brasileiro, ou um estrangeiro é considerado como estrangeiro e não como brasileiro, tá? Essa frase aqui, desde que esse não esteja a serviço do seu país, se vocês puderem depois grifar, que eu vou mandar no grupo de vocês isso daqui, se vocês puderem grifar letras negritas, sublinhadas aí, fica muito importante, porque se aparecer essa palavra desde que, é uma imposição de que se ele tiver ao serviço do país, ele não vai ser considerado brasileiro, ele vai ser considerado um holandês, um italiano, um africano, um senegalês, se ele estiver a serviço do seu país, beleza? A linha B, os nascidos nos estrangeiros de pai brasileiro ou de mãe brasileira. Outra ressalva que eu vou pedir para vocês grifar, né, essa preposição aí, ó, ou, tá? Não é a e, não, é ou. Porque a e, ela é intuitiva, né? Tem que ser os dois. Essa aqui não, é um ou o outro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer dele esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Olha lá, embaixador, diplomato e funcionário da embaixada. Esse daqui, ó, o Leonardo saiu daqui do Brasil como um embaixador, está trabalhando em Portugal, e aí ele conhece uma portuguesa lá e nasce o filho dele.
Bom, pelo simples fato dele estar a serviço do Brasil, o filho dele também será considerado como brasileiro. Aí entra o critério da dupla nacionalidade, dependendo do acordo internacional entre os países, tá bom? Nesse daqui, pessoal, envolve a questão da pessoa estar a serviço do Brasil, tá bom? A linha C. Os nascidos estrangeiros de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que seja registrado na repartição brasileira competente ou venha a residir na República Federativa do Brasil antes da maioridade e alcançada essa, opte em qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. Olha que bonito isso daqui, ó. Eu vou para a Itália, conheço uma italiana lá, nós nos casamos, temos um filho, eu vou na repartição brasileira e registro o meu filho como brasileiro, né? Ou adquire a dupla nacionalidade, porque eu sou brasileiro e ela é italiana, mas eu registro ele. Mas se eu não fizer isso, o menino está com 17 anos, nós construímos um ativo legal na Itália, agora vamos mudar para o Brasil, numa cidade praiana, para pegar um bronze na praia e ficar vendo a brisa do mar, sentindo a brisa do mar. Nós viemos para o Brasil. O menino completa 18 anos. A qualquer momento, se não fizer o registro dele em repartição competente, ele pode, pelo critério sangue, juntar a documentação existente, comprovar que é filho de um brasileiro e pedir o registro dele na Junta Federativa do Brasil, né? Antes da sua maioridade ou quando da maioridade a qualquer tempo. Então, percebam que aqui não tem um prazo. Se ele tiver com 30 anos e ele quiser exigir a nacionalidade dele, ele pode, né? Simplesmente pelo critério sangue. Então, ele é considerado como brasileiro nato. Dois critérios importantes, pessoal. Lá na linha A, que eu falei que é do critério solo, e na linha C, que a gente tem o critério sangue. Perceba que tem duas vezes C aí, porque houve uma emenda constitucional aí que trocou alguma palavra aí. Olha lá, o que colocou? Registrado em repartição brasileira competente a residir na República Federal, ou venha a residir na República do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Mudou ali menoridade, coisa e tal, e colocou a qualquer tempo a nacionalidade. Nós vamos falar agora dos naturalizados, tá? Quem que são esses caras? São todos estrangeiros que venham residir no Brasil e depois de um certo tempo eles podem exigir a sua naturalização. Antes, propriamente dito, de entrar nos naturalizados aí, eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta em relação aos brasileiros natos. Pode colocar, pode escrever aqui no chat ao lado, se quiser colocar alguma alguma dúvida. Se não tiver também, escreve não, pode continuar, que a gente já vai continuando a exposição da matéria. Estão ao vivo aí? Perguntas, anseios? Não? Sem perguntas? Beleza. Os naturalizados, pessoal, são os que adquirem
na forma da lei, adquire a nacionalidade brasileira exigida aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por um ano ininterrupto no Brasil. Isso aí é interessante também vocês anotarem e colocarem sublinhado, porque o português, por causa de um tratado, né, que existe com o Brasil, né, por nós sermos descendentes da língua portuguesa, e também por eles falarem a língua portuguesa como a gente, o processo de adaptação é mais rápido e melhor. Então, basta ele ter um ano só de residência ininterrupto e idoneidade moral. Eu vou fazer uma parte aqui, né? Vamos dar uma entradinha aqui, né, no Google. Vamos ver o tema para vocês entenderem o significado. Estão vendo a tela do Google aí? Alguém pode falar? Sim. Idoneidade moral é o conjunto de qualidades que recomenda ao indivíduo a consideração pública, com atributos como honra, respeitabilidade, seriedade, dignidade e bons costumes. A idoneidade significa a qualidade de boa reputação e de bom conceito que se tem de uma pessoa, beleza? Vou jogar isso aqui para o chat de vocês, para vocês terem essa informação também. Copiarem aí. Vou dar um tempinho para vocês copiarem, porque é interessante saber a origem da palavra e o conceito dela, para entender aquilo que se lê num formulário, num Enem, ou qualquer prova que você faça, entender o conceito da palavra para que você possa entender a resposta. 2 minutos dá? Na hora que forem acabando aí, me avisem. Gabi já acabou, quem mais for acabando, me avisa. Podemos? Beleza, então. Então, quando nós lembrarmos de idoneidade moral, é que a reputação do cara deve ser ilibada. Vou falar para vocês, vou trazer
o sentido dessa palavra ilibada, tá? Ilibada. Limpo, sem mácula, sem mancha. Beleza? Então, mais um. Opa, falhou aí o meu ilibada. Então, é esse o significado aí, tá? Limpo, sem mancha, sem mancha. É a pessoa que tem que ter uma conduta notável perante a sociedade, tá? Agora nós vamos para os brasileiros de qualquer nacionalidade residente na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos, ininterrupto, sem condenação penal, desde que requeira a nacionalidade brasileira. Bom, aqui nós temos dois requisitos. Ser qualquer estrangeiro, os estrangeiros, é qualquer um, não importa a nacionalidade dele, que tenha residência aqui na República Brasileira há mais de 15 anos, ininterrupto. Ou seja, estrangeiro com residência na República do Brasil por 15 anos ininterrupto, e o outro é sem condenação penal. Né? Não pode ter condenação penal, não pode ter problema com a justiça. Quando a gente fala problema com a justiça, é problema na esfera criminal, né? A própria palavra penal envolve a esfera criminal, e tem que requerer a nacionalidade brasileira. Não basta estar aqui no Brasil por 15 anos e ficar inerte. Tem que ir na embaixada e requerer a nacionalidade brasileira, tá? Então vamos lá. Qualquer estrangeiro com residência no Brasil há mais de 15 anos, ininterrupto e sem condenação penal. Vamos lembrar disso daí, porque difere dos portugueses. Vamos lembrar que é dos países de língua portuguesa, tá? País de língua portuguesa. Porque não precisa ser propriamente do Portugal lá, existe países na África aí, e alguns lugares do mundo, que a língua oficial do país e também é o português, tá? Então, qualquer país aí que tenha a língua portuguesa, a residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral já dá o direito. E na letra B, tem que ter 15 anos ininterrupto, sem condenação penal, e requerer a nacionalidade. Vamos aos parágrafos da vida. Está muito rápido, pessoal, só para mim saber aqui, para eu me controlar. Tá bom? Tá rápido? Fale aí. Não? Então, beleza. Bom, aos portugueses com residência permanente no Brasil, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo previsto na Constituição. Então, aqui, ó, aos portugueses permanentes no Brasil serão atribuídos aos direitos inerentes aos brasileiros, salvo previsto na Constituição. Então, alguns direitos aos portugueses aqui com permanente serão igual aos nossos brasileiros, só que ele coloca uma ressalva aos previstos na Constituição, né, porque nós vamos ver lá depois no quarto quais são essas ressalvas, né? Aqui, ou melhor, no terceiro, né?
A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo no caso previsto nessa Constituição. Então vamos lá, pessoal. Existe um princípio no Brasil que se chama o princípio da igualdade, né? Todos são iguais perante a lei. Então eu não posso tratar de forma diferente a pessoa pelo fato dela ser simplesmente naturalizada, tá? Não posso tratar o nato diferente do naturalizado. Mas também, como toda regra comporta uma exceção, ela fala no final, salvos nos casos previstos nessa Constituição. E vamos, então, à exceção a essa regra. Né? O princípio da igualdade, então, ele sofre uma regra, sofre uma exceção, e que nós vamos tratar dela. Tá? São privativos de brasileiro nato, os cargos D. Isso daqui tem que ficar muito presente para vocês, por quê? Porque a exceção é aquela que se perde na prova de vocês. Então, antes de entrar propriamente dito na explicação, eu vou segurar um pouco da tela, 5 minutos para vocês anotarem. Podemos, pessoal?
Alguém pode falar algo? Tô achando que vocês dormiram aí. Pega esse pedaço final aqui, ó, que eu acho que não estava na tela. Até o 7º aí, tá? Beleza, então, vamos a eles então. No parágrafo 3º, então, fala que são privativos de brasileiros natos os cargos de. Então, só pode ser presidente e vice-presidente da República os nascidos na República Federativa do Brasil, pelo critério solo, ou os nascidos no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileira, pelo critério sangue, que são considerados brasileiro nato. Beleza? Um pelo critério sangue e o outro pelo critério solo. De vice-presidente da República também. O presidente da Câmara dos Deputados. Perceba que para ser deputado não precisa ser brasileiro nato. Pode ser naturalizado. Mas se você for concorrer ao cargo de presidente da Câmara, é obrigatório que você seja brasileiro nato, entendeu? Do Senado também é a mesma coisa. O presidente do Senado Federal precisa ser brasileiro nato. Ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o STF, aqueles caras lá que vão julgar as leis. Por quê? Eles são guardião da Constituição brasileira. De repente você coloca um estrangeiro lá, ele vai defender o quê? O Brasil ou o estrangeiro? Então, por isso que tem que ser um cargo exclusivo de brasileiro nato. Da carreira de diplomata. Qual que é a função do diplomata, pessoal? A função do diplomata é defender o direito dos seus em outros países. Eu, Eduardo, sou um diplomata, tenho um cargo de carreira, né? Diplomata geralmente é formado em uma faculdade de direito, porque ele precisa conhecer de leis, e ele vai residir na Itália para defender os direitos dos seus iguais, dos brasileiros que estão na Itália. Então, qualquer problema que um brasileiro tiver na Itália, ele vai recorrer à sua à sua embaixada, né? E quem irá falar por ele lá na Itália ou em qualquer outro país do mundo é o seu diplomata, que no cargo de diplomata ele tem de exercer essa diplomacia. O que seria isso? Intervir sobre o problema ou sobre o direito daquele cidadão brasileiro em prol ao país que ele está morando. Nós vimos isso ocorrer há uns 2 ou 3 anos atrás, ou um pouquinho mais, aquela vez que os torcedores do Corinthians soltaram os fogos lá e mataram o rapaz. Não me recordo agora o país de cabeça, mas foi o diplomata brasileiro que trabalhou em função de retirar os brasileiros da prisão lá daquele país e trazer para o Brasil para que eles pudessem responder pelo crime aqui no Brasil, tá bom? De oficial das Forças Armadas. Oficial das Forças Armadas. Também não teria sentido também eu ser um estrangeiro para defender as Forças Armadas brasileiras, de ser um oficial, de ser um comandante das Forças Armadas brasileira
como que eu vou dar uma ordem, como que eu vou emitir uma ordem contra o meu país de origem. Então, também é outro fato que restringe aí aos naturalizados. De ministro de Estado da Defesa. Esse aqui foi incluído aqui na emenda constitucional de 1999. Pessoal, eu quero que vocês peguem esse inciso 7 aí e depois, na sua casa aí, passe caneta verde, rosa, amarela, o que vocês quiserem fazer aí. Destaca nesse cargo de ministro de Estado da Defesa, porque além dele ser brasileiro nato, né, ele tem que ser maior que 21 anos, né, tem que ter maior que 21 anos, e também deve possuir uma qualificação técnica para ser esse ministro aí de Estado da Defesa, tá bom? Então vamos lá, ministro de Estado da Defesa tem que ser brasileiro nato, maior que 21 anos e possuir qualificação técnica. Vamos pegar o último, o ministro da Defesa, que é o Sérgio Moro, né? Tem o Ramage, né, agora aí no cargo. Todos eles são brasileiros natos. Vamos ver aqui a origem dos homens. Ó, vou pedir fazer uma. Ó, ministro da Defesa, Esplanada dos Ministérios, Bloco K, Brasília, Distrito Federal. O site da Defesa é defesa.gov.br, né? De 10 de julho de 99, quando foi criada ali aquela emenda constitucional. O atual ministro, na verdade, é Fernando Azevedo e Silva. Fernando Azevedo e Silva. Vamos pegar a enciclopédia dele aqui, de onde que é esse cara. Bom, é um órgão federal, né, incumbido em exercer o diretor superior da Força Armada, constituído pela Marinha, Exército e Aeronáutica, articulando as ações que envolvem essas instituições individualmente em conjunto, né? Então, esse cara aí é o que vai trazer a organização desse cargo aqui. Vamos ver de onde que veio esse cara aqui. O Sérgio Moro, nós sabíamos que era do Paraná. Mas Fernando Azevedo e Silva nasceu em 4 de fevereiro de 54, no Rio de Janeiro. É um general do Exército Brasileiro, atualmente é ministro da Defesa do Brasil do governo. Então, nós vamos perceber que o cara tem os requisitos. Se ele nasceu em 54, ele é maior que 21 anos de idade, é claro. Ele possui a qualificação técnica, porque foi um general do Exército Brasileiro, né? Então, responde muito bem pelo cargo, né? Aqui, ó, os dados aqui, ó. 1º de janeiro de 1999, presidente Jair Bolsonaro, antecessor Joaquim Silva, nasceu em 4 de fevereiro de 54, formado pela Academia Militar de Agulhas Negras. Essa Academia de Agulhas Negras, a pessoa sai com qualificação técnica com nível de superior. Escola do Comandante do Estado-Maior, né?
serviu o Exército Brasileiro de 73 a 2018. General graduado, ministro do Estado-Maior, Comando Militar do Leste. Isso aqui é a qualificação técnica do cara, C de capacitação física do Exército, Fortaleza de São João, Brigada Infantaria, Paraquedista, 2º Batalhão de Infantaria Leve, Companheiro Percussor, Paraquedista, condecorações e tantas outras coisas aí que esse cara fez. Então, aqui tem um traço da qualificação técnica que o cara tem para defender aí os interesses do Brasil. Perfeito, pessoal? Então, foque nesse ministro de Estado da Defesa aí, que a gente vai precisar dele. Bom, quanto que é declarada a perda, então, da naturalidade aqui? O que é Bolívia? Perder. O que tem a Bolívia, o Edivaldo? Eu li errado ali, foi? Bom, vamos lá. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver considerada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Pessoal, a atividade nociva nós temos diversas formas delas aí, né? Mas vamos também colocar aqui para a gente saber quais atividades nocivas a Constituição fala. A lei não descreve o que é uma atividade nociva ao interesse nacional. Ela só destaca. Ela só destaca e não descreve o que seria uma atividade nociva. Mas isso daí, pessoal, vamos imaginar. O cara se torna um brasileiro naturalizado e começa a traficar drogas. O cara se torna um brasileiro naturalizado e é terrorista. Todas essas atividades são nocivas ao interesse do Brasil, tá? Começa a cometer um crime contra a economia. Então, contra o povo brasileiro. Tudo que afeta o povo brasileiro e essa coletividade pode ser considerada como perda da nacionalidade brasileira. Adquirir outra nacionalidade, salvos no caso dado pela Constituição Federal. Ou seja, a pessoa pode ter dupla nacionalidade, ela pode ter a nacionalidade dela lá, inicial, e a brasileira, né? Ou em outro caso aqui, a pessoa ela adquire a nacionalidade brasileira, aí ela precisou ir por um tempo para a Holanda. Na Holanda, para fazer o que ela tem que fazer,
aquele país exige que ela seja também naturalizada holandês. Então, nesse caso, quando há uma exigência de um outro país, ele não perde a sua nacionalidade aqui, tá? Mas se ele fizer de livre e espontânea vontade, ele vai perder. De reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, né? De interposição de naturalização pela norma estrangeira, que é isso que eu estava falando, ao brasileiro residente em um estado estrangeiro com condição para permanência em seu território ou para exercícios civis. Olha lá, ó. Então, quando ele fala assim, adquirir outra nacionalidade, que ele dá ressalva, ele coloca essas duas ressalvas aqui, de reconhecer a nacionalidade originária pela lei brasileira, e a outra ressalva é quando o país que ele foi morar impõe a nacionalidade lá para que ele possa exercer os direitos civis. Aqui no Brasil não é exigido que você seja naturalizado para exercer os seus direitos civis, tá bom? E aí nós vimos ali a semana passada, pessoal, não sei se vocês lembram, vocês podem até me ajudar ou não, se lembram ou não, sobre a função ali do presidente da República. Então vamos lembrar que uma das funções específicas do presidente da República é a nomeação de ministro de Estados. Dentro dessa nomeação de ministro do Estado, ele nomeia lá o ministro para ser um parceiro, o braço direito dele. Os caras que têm a função administrativa e vai administrar cada pasta. Você está entendendo? Todos os outros ministérios, pessoal, que existem, o da saúde, da educação, da cultura, o da economia, todos os outros ministérios que possuem no Brasil, a pessoa pode ter o cargo de brasileiro naturalizado, entendeu? Só que no cargo de ministro do Estado da Defesa, ele é exclusivo de brasileiro nato. Então, coloque essa ressalva aí do tamanho do planeta Terra, que é uma exceção à regra, né? E a exceção sempre acaba pegando a gente, porque é a regra que fixa na cabeça, né? O naturalizado pode ser ministro de Estado, mas quando não pode? Ele não pode ser ministro de Estado nos casos do ministro da Defesa, que é exclusivo de brasileiro nato. Então vamos lá. O cargo de ministro da Defesa é exclusivo de brasileiro nato. Essa é a exceção na regra. Coloquei no chat ali. Podem copiar, beleza? Por que nós trabalhamos provisoriamente isso daqui? Porque nós vamos falar um pouquinho de condições de elegibilidade, né?
Então, agora que nós entendemos que foi trabalhado na temática, a organização política do Estado, a estrutura interna dos poderes, interesse de situar esse sistema na realidade atual do país, conhecer os participantes e colaboradores diretos e assessores que atuam no governo, bem como acompanhar suas ações, é atividade importante do cidadão politicamente ativo. Então, essa é uma atividade de extrema importância, né? De qualquer cidadão brasileiro conhecer as pessoas que estão à frente do país e o que elas estão fazendo pelo país. Então, nós vamos fazer o seguinte: cada um de nós agora vamos pegar aí em 5 minutinhos e vamos anotar no nosso caderno e depois tira uma foto aí para a gente vocês vão compartilhar aí para mim, um por vez, os nomes das pessoas. Vamos lá. Descobrir o nome do ocupante do cargo eletivo. Quais são esses ocupantes do cargo eletivo? Quem é o presidente e o vice do Brasil, o governador e o vice do nosso estado de São Paulo, e o prefeito e o vice de Santa Bárbara do Oeste. Um deputado, pelo menos, por São Paulo, que vocês conheçam, um senador por São Paulo que vocês conheçam, e um vereador da cidade de Santa Bárbara que vocês conheçam. Se puder obter a fotografia de um dos ocupantes, colocar junto aí. E descobrir de forma sucinta suas principais atribuições no governo. Vamos lá. 5 minutinhos para vocês fazerem isso aí no caderno, esperando o print e compartilhamento na tela. Um momento, enquanto vocês copiam ali. Somos apaixonadas por nossas roupas. Não queremos que elas desgastem. Pode lavar sem medo. Somos Quick. Turn the radio on, it's Friday night, and I won't get it on. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night, and I won't be long till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got what I need. No, I ain't got cash, I ain't got cash. I got you, baby. Just you, Baby, I know you got Pessoal, quem já conseguiu copiar isso, se quiser compartilhar aqui, é só vir aqui no cantinho, nos 3 pontinhos da tela aqui, e pedir e apresentar, tá? Eu vou parar a minha apresentação aqui para vocês apresentarem aí, tá? Alguém já concluiu?
wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Yeah, yeah. Somebody take me back to the days before this was a job, before I got paid, before it ever mattered what I had in my bank. Yeah, back when I was trying to get it to that subway, and back when I was rapping for the elephant. But nowadays we rapping to stay relevant. I'm guessing that if we can make some wishes out of airplanes, then maybe, yo, maybe I go back to the days before the Alguém pode compartilhar aí, por favor? Então, compartilhar é muito simples. Você pode tirar uma foto aí, colocar no grupo, depois abrir ela. E joga compartilhar a tela e vai nela, que já tela inteira, compartilhar a tela inteira, tá? Tela cheia, tela inteira, se for compartilhar. Onde está escrito aí apresentar agora, você clica em apresentar agora, tela inteira, e vai lá na sua foto que já compartilha para mim. You're more than diamond, more than gold. Regulate that take control. More than diamond, more than gold. Compartilha a tela aí, Léo. Dos cards que você colocou. Não, tem bastante gente aqui ainda. Vamos lá, pessoal. Manda no meu WhatsApp depois, porque eu estou vendo aqui que tem professor chamando ali. Então, para a gente finalizar aqui, pessoal, então nós vamos ficar aqui, tá? Vocês fazem aí como lição de casa isso daí. Veja quem são responsáveis por esses cargos, tanto na esfera federal, estadual e municipal, executivo, legislativos e judiciários. Próxima aula nós vamos ver votos e sistemas eleitorais, tá bom? Uma boa próxima aula para vocês aí, com a professora Patrícia.